Então é o seguinte, esse lance da dificuldade com o equilíbrio de volume entre os elementos de uma música, de um VS, isso é um problema comum. Porém, obviamente, precisa ser corrigido porque é um erro muito básico que não pode acontecer, certo? Então, para você parar de ter esses problemas com o posicionamento dos elementos em termos de volume, a primeira coisa é entender muito bem o funcionamento do volume e dos medidores de volume. Você sabe que tem medidores de pico, medidores de sustain, né? Geralmente os medidores de sustain são os medidores de lufs que a gente fala. Então, para começar, é se acostumar a medir o volume das coisas na sua produção com isso. Segunda coisa, eu acho que você tem o template, então você tem a tabela, é se acostumar com aquela tabela e com aquela lógica de entender que existem elementos mais prioritários e menos prioritários. O elemento mais prioritário numa música que tem letra é a voz. Então esse é o elemento mais alto, todos os outros elementos ficam um pouco abaixo. Então se você mede 22 lufs para a voz, os outros elementos eles têm que estar um pouco abaixo do que isso. Porque se tiver algum elemento no mesmo patamar de lufs da voz ou acima da voz, significa que esse elemento ele vai ficar alto na sua mix e na sua apresentação. Então, primeira coisa é o cuidado com isso, certo? Beleza. Segunda coisa, entender que o volume, essa percepção de volume, de elementos que aparecem, às vezes somem e tal, isso depende muito do controle dinâmico que você faz no elemento. Então, se um elemento ele tem muita variação dinâmica, muita variação de intensidade no transiente dele, vai ser mais difícil você conseguir posicionar ele num volume que ele vai ficar ali a música toda e você vai conseguir ouvir bem. Então, é muito importante o trabalho com os compressores para você nivelar esses volumes e conseguir colocar cada elemento no seu patamar e ele ficar ali, vamos dizer. Primeira coisa, saber medir bem, entender a lógica de volume, saber medir volume. Segunda coisa, você ter as suas referências, os seus alvos em termos de lufs, que você já vai se acostumar, tipo, a voz eu coloco aqui nesse patamar, a base eu coloco aqui, a bateria eu coloco ali, é isso. E uma boa lapidação de cada timbre, em termos de dinâmica, principalmente, mas obviamente também em termos de frequências. Então, quando você lapida um elemento em termos de frequências e dinâmicas, ele vai ficar bem encaixado na música.